não parar, não precipitar e não retroceder. Então dizer para esse cara, sabe quando nós vamos parar? Nunca. Nunca na sua porca vida. Né? E aí pessoal, tranquilo? Então vem aqui antes do vídeo começar, pedir para vocês se inscreverem, quem não for inscrito, compartilhar, curtir, comentar. Quem puder seja membro do canal, que isso ajuda bastante. Tem também o link do Apoia-se. Quem puder ajudar nosso canal e apoiar financeiramente vai ser muito bem-vindo. Mas o mais importante é transmitir o conteúdo e os conhecimentos do professor Olavo de Carvalho para mais e mais brasileiros. Então compartilhe e ajude aí nossa causa. Muito obrigado a todos os membros, apoiadores do canal. Fico muito feliz. Tenho certeza que a gente está no caminho certo. Então fiquem com o vídeo e até mais. Valeu! Então, o que eu queria é abrir um leque, abrir um campo de dificuldades a serem resolvidas, de problemas a ser esclarecidos, e entregar isso tudo para vocês e dizer, olha, vocês têm o resto da vida para fazer isso, só que só vão conseguir fazer se entrarem no assunto com o sentimento correto. É normal que uma pessoa jovem esteja mais preocupada com ela e com o futuro dela do que com os outros. O jovem é egoísta demais. Né? Todo jovem é egoísta. Ele acha que a vida dele, a autorrealização dele é tudo. O futuro da humanidade depende disso. Né? E justamente isto impede que façam alguma coisa que preste. Isso corrói. Esse egoísmo corrói a sua autorrealização. Nós só nos realizamos quando nós esquecemos. Eu me lembro do Dr. Miller, na sala de espera do consultório dele, tinha um folhetinho. Devo ter esse folhetinho ainda. Em que ele dá uma orientação para os pacientes recém-chegados. Ele diz o seguinte: lembre-se que os seus problemas podem ter origens familiares, históricas, sociais, culturais, né, naturais e cósmicas, que estão infinitamente acima da sua compreensão. E, portanto, tenha paciência, vai devagar, e faça isto, mais isto, mais isto, mas dá alguns conselhos para ele e dizer, e se você seguir esses conselhos, você vai se esquecer, e na hora que você se esquecer, você vai começar a amar, e aí você vai estar pronto para fazer alguma coisa. Então, olhe o tamanho do problema que está em volta de vocês. Imagina a multidão de pessoas sem a mínima instrução, pessoas que não conseguem sequer falar, que estão no nível pré-verbal, que estão sofrendo sem saber de onde vem a chicotada. Essa gente precisa que vocês façam alguma coisa, que vocês façam a sua parte. E você fazer a sua parte, bom, essa é a única autorrealização que você vai ter. Agora, não adianta você estar consciente disso se na hora de você tomar as suas decisões, você acha que o seu caso é muito diferente. E que você, eu tenho que resolver esses meus problemas primeiro. E não é possível. Olha, você só... A vida é movida por um negócio que chama motivação. Motivação é o motivo pelo qual você faz as coisas. Não um motivo alegado, mas um motivo real. Então, se a sua motivação não vem de suficientemente profundo, se ela não expressa uma necessidade objetiva real, você vai com pouca força, meu filho. Você acha que os seus interesses pessoais, os seus probleminhas pessoais, eles são motivação suficiente para orientar uma vida, mudar o seu destino e lhe dar um destino melhor? Você acha mesmo? Eu conheço muita gente que ficou milionário. Como é que ficaram milionário? Eu digo, fazendo alguma coisa. Alguma coisa que não tinha nada a ver com eles. Por exemplo, Henry Ford ficou milionário, fabricando milhares de automóveis. Ele fabricou milhares de automóveis para ele mesmo?
Ou será que ele, na vida dele, só precisava de automóvel, ele não precisava de mais nada? Não, também, ele só fabricou automóveis. Né? Então, por exemplo, no Brasil existe uma discussão assim. A empresa deve visar somente o lucro ou deve atender a finalidades sociais? Ou seja, prestar trabalho, fazer assistência social, etc, etc, etc. Eu digo, mas só num país como o Brasil pode surgir uma discussão idiota como esta. A finalidade de uma empresa não é nem o lucro e nem fazer assistência social. É fabricar alguma coisa ou prestar algum serviço. Ou estou errado? Existe alguma empresa que venda somente a sua necessidade de lucro? Que eu falei assim, olha, eu preciso de dinheiro e, portanto, vocês vão dar dinheiro para mim. Alguma empresa faz? Não. Tem outra empresa dizendo, nós não queremos ganhar nada, nós só queremos aqui prestar assistência social, ajudar todo mundo, e nós não ganhamos nada. As duas hipóteses são absurdas. Então, a mim me parece, por exemplo, que uma fábrica de sabonetes fabrica sabonetes, e esta é a sua função social. Se fizer tudo direitinho, pode ter um lucro. Se ter um lucro, ela vai fabricar mais sabonetes. E se der prejuízo, ela vai parar de fabricar sabonetes. Um escritório de advocacia faz o quê? Presta assistência aos delinquentes. Não é assim? Um advogado não pode prestar serviço só a si mesmo, não pode ser ele o único delinquente. Ele pode até ser um delinquente também, mas ele vai ter que servir aos outros delinquentes. Então, a finalidade de qualquer empresa é vender algum objeto ou vender algum serviço. E esta é a sua função social. O lucro é um efeito possível disso aí. Pronto, está respondida a pergunta. A finalidade não é nem o lucro e nem ajudar os pobres desamparados. Quem é que não sabe disso? Eu digo, no Brasil tem 180 milhões de pessoas que não sabem disso. E pior, pessoas que nunca pensaram nisso. Eu vi esse debate levantado milhões de vezes. Então aparecia discípulos da Ayn Rand defendendo o princípio do lucro. A empresa foi feita para dar lucro, para criar riqueza, etc, etc. Mas ela, peraí, antes de criar riqueza, ela tem que fazer alguma coisa, ou não? Esta alguma coisa é a finalidade dela. A riqueza é um efeito colateral. É como também o negócio do prazer. São Tomás de Aquino explicava, vamos dizer, com aquela obviedade de tudo que ele disse, que o prazer é um resultado subjetivo de uma coisa que deu certo. Ele não pode ser objetivo. Por exemplo, se você faz sexo por prazer, eu digo, não, você já foi para a cama com o prazer? Não, você tem que ir com alguém. E esse alguém você vai fazer alguma coisa que não é prazer, e esta coisa pode lhe dar algum prazer. Pode também não dar. Tá certo? Mas, no Brasil, acho que até já passou a moda, mas durante 20 anos as pessoas só falavam de prazer, 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 prazer. Como se fosse objetivo. E agora, você correr atrás do prazer, meu filho, é que nem você querer segurar o vento. O vento às vezes vem na sua direção, vem na direção boa, às vezes vem na direção má. O prazer também, às vezes vem, às vezes não vem. Não é uma coisa controlável. Controlar são os seus atos concretos. Do mesmo modo, o lucro também não é controlável. Você não pode fazer um planejamento empresarial em função do lucro. É impossível. Porque o lucro é uma simples relação numérica que resulta de milhões de atos anteriores. Então, você vê, discussões como essa do lucro ou do prazer mostram uma alienação total. E, no entanto, no Brasil, a pessoa só pensar nessas duas coisas, só pensar em dinheiro e sexo, é considerado realismo. É claro que isso é um hospício, gente. E
nós não somos as principais vítimas do hospício, nós não somos os maiores sofredores na brincadeira. Tanto não somos que nós temos ainda o lazer e a possibilidade de estar aqui discutindo isto. Então isso significa o seguinte, que a miséria e o sofrimento não nos engolfou completamente. Nós não estamos totalmente submergidos. Nós podemos estar por aqui, mas ainda estamos respirando. Né? E por isso mesmo nós podemos enxergar um pouquinho acima disso. Está muito bem. Então, vou fazer uma pausa, daqui a pouco a gente volta. Então vamos recomeçar aqui. E tem a pergunta do Evandro Albuquerque. O senhor poderia falar mais a respeito das metanarrativas e seus ecos na atual cultura brasileira? Bom, essa ideia de metanarrativa entende que por trás, vamos dizer, das sequências de acontecimentos históricos conhecidos e também desconhecidos, existe uma história abrangente que dá conta da existência humana inteira, desde sua origem até suas supostas finalidades. Tá certo? Um exemplo de metanarrativa é a própria Bíblia, que mostra uma origem, um desenvolvimento da humanidade e um fim. Só que este fim, que é o juízo final, ele não faz parte da história, quer dizer, não é um acontecimento histórico. Tá certo? Ele é o fim do universo, tal como o conhecemos, e a passagem para um outro plano de eternidade, onde todos os momentos do tempo são simultâneos, onde estão todos presentes. Tá certo? Então, vamos dizer, é um outro quadro de referência totalmente diferente do atual conhecido, embora parcialmente imaginável pelos seres humanos. Quer dizer, a noção de eternidade, ela não nos é totalmente estranha. Tá certo? Porém, existe uma série de outras metanarrativas, tá certo? Algumas de ordem mítica, como, por exemplo, a doutrina hindu dos ciclos, né, que até matematiza a ordem dos tempos, né, mostrando que toda a história humana se subdivide em certos segmentos perfeitamente quantificados, isso com bastante detalhe. Tá certo? Porém, a mesma ideia de você quantificar períodos de tempo que ultrapassam a capacidade de imaginação humana, tá certo? Coloca a coisa, vamos dizer, num plano que tem que ser tratado claramente como mítico e não como uma coisa material. Todo esse pessoal da escola tradicionalista guénoniana usa muito essa doutrina dos ciclos num sentido, dizer, material, pretendendo localizar certos acontecimentos históricos dentro dessa escala dos ciclos. Eu acho sinceramente que isso não funciona, porque os ciclos têm evidentemente um sentido simbólico e analógico, e tudo que pode ser interpretado num sentido pode ser interpretado no sentido inverso também, como aliás ensina o próprio René Guénon. Embora René Guénon diga que todos os símbolos têm uma interpretação direta e uma interpretação inversa necessariamente, e que você só apreende o sentido quando você leva em conta essa tensão dos opostos, é curioso que na aplicação da doutrina dos ciclos ele não leva isso em conta. Né? Quando a gente fala, vamos dizer, o Kali Yuga, que seria o ciclo final, descendente, né? Ele interpreta tudo ali em sentido descendente. Eu digo, mas espera, mas se os símbolos têm dois sentidos, o que é descendente sob certo aspecto é ascendente sob o outro, parece que ele perde um pouco essa dialética nesse momento. Mais ainda, isso acontece no livro ali, por outro lado, é admirável, Gaston Jorgel, Les Quatre Âges de l'Humanité, as 4 eras da humanidade, dispõe essa teoria dos ciclos e a aplica a acontecimentos da modernidade. Outra metanarrativa, vamos dizer, é a própria ideia, que surge mais ou menos no século XVIII, entre o século XVIII e XIX, a ideia do progresso humano. Quer dizer, tudo está indo na direção de um progresso, de um melhoramento. Outra ideia ainda, a famosa ideia do Benedetto Croce, a história como história da liberdade, quer dizer, estamos indo no sentido da liberdade crescente. Né?
Outra metanarrativa, A Lei dos Três Estados, de Augusto Comte, né, que passamos por três etapas, uma etapa mítica, no qual acreditamos em deuses, etc, etc. Depois, uma etapa metafísica, no qual acreditamos nas metanarrativas, e por fim a fase positiva, na qual nós só acreditamos no resultado da ciência experimental. Não deixa de ser curioso que a Lei dos Três Estados, sendo ela própria uma metanarrativa, ela faz parte do estágio metafísico e não do estágio positivo. Em termos de ciência positiva, é impossível comprovar a Lei dos Três Estados. Então, na hora que ele apresenta a sua ideia positivista como uma superação da etapa metafísica, e no mesmo instante a subordina à etapa metafísica, na medida em que ele apresenta uma metanarrativa. Se o Arthur Lacerda me ouvir, ele vai me xingar, mas o fato é que o Comte faz isso, ele não tem escapatória. Né? Só podemos acreditar nos resultados das ciências experimentais, então não podemos acreditar na Lei dos Três Estados, porque não há possibilidade mínima de comprovação da Lei dos Três Estados por meio científico. Então, outra metanarrativa ainda é o marxismo, com, vamos dizer, a sua ideia de que a história passa por uma série de etapas definidas por diferentes modos de produção, né, até culminar na passagem do capitalismo ao socialismo. Então, curiosamente, toda essa escola que se denomina pós-moderna, né, a característica mais pronunciada dela é que ela recusa todas as metanarrativas, tá certo? Acontece que não há nenhuma possibilidade de uma concepção da história sem alguma metanarrativa, tá certo? E, por outro lado, não há nenhuma possibilidade de você comprovar cientificamente qualquer metanarrativa. Então, as metanarrativas devem ser usadas, evidentemente, como símbolos de ordem mítica. E o símbolo, como dizia Suzanne Langer, é uma matriz de intelecções. Quer dizer, olhado o conjunto da história sob o aspecto dessa narrativa, começam a aparecer novos aspectos que sem ela não apareceriam. Por exemplo, a própria ideia de humanidade. A ideia de humanidade não existe sem a ideia, vamos dizer, sem a ideia monoteísta. É impossível conceber uma coisa sem a outra. Quer dizer, se não existe um Deus único, também não existe uma humanidade única. Mas, então, por outro lado, a recusa das metanarrativas não impede que, né, autores declaradamente pós-modernistas, né, tomem atitudes que subentendem, de certo modo, uma metanarrativa, e subentendem, inclusive, que eles subscrevem a metanarrativa progressista. Tá certo? E se não há metanarrativa nenhuma, então qualquer progressismo cessa de fazer sentido, tanto faz do ponto de vista qualitativo, você ir numa direção ou na outra. Se você não pode sequer falar vamos dizer, em progresso, em desenvolvimento ou em subdesenvolvimento, todas as noções vão para as cucuias. Me parece que a coisa mais certa é usar essas metanarrativas, vamos dizer, como escalas simbólicas perante as quais, né, os acontecimentos reais são medidos. Qualquer tentativa de você encontrar uma unidade real, material na história humana, sempre falhou e sempre vai falhar. Né? E qualquer tentativa também de você se abster de qualquer metanarrativa também falha, porque senão você fica sem nenhuma referência de conjunto. Então essa aí é uma tensão. Não podemos acreditar nas metanarrativas, mas também não podemos viver sem elas. Né? A metanarrativa apocalíptica, ela é diferente porque ela subentende uma passagem para a escala da eternidade, então não é propriamente uma metanarrativa histórica, ela é literalmente meta-histórica. Também o fato de que há uma passagem para a eternidade muda completamente o sentido mesmo da ideia de metanarrativa, porque a eternidade não é uma coisa que vem depois da história, a eternidade já está aqui, nós já estamos dentro dela. Quer dizer que a história inteira não passa de um segmento dentro da eternidade. E sem a eternidade ela não faz nenhum sentido. Vamos lá.
Chegamos a mais um final de uma aula, de um vídeo. Espero que tenham gostado. Quem não se inscreveu ainda, se inscreva, compartilhe, comente. Ajude o nosso canal, apoie, seja membro. E ajude o nosso canal a chegar a cada dia a mais brasileiros que precisam muito do conhecimento do professor Olavo de Carvalho. Então é isso aí, fique com Deus, até o próximo. Valeu! Então é isso aí, pessoal, que é o nosso canal, que são alguns livros que eu já li. A maioria foi doação, mas alguns eu adquiri, professor Olavo de Carvalho. Alguns livros se perderam aí que eu emprestei, professor Alexandre Costa, a Bíblia Sagrada. 10 lições sobre Karl Marx. Indico a não ler esse livro, que é muito ruim mesmo. Alguns pensadores aqui que realmente, como o professor Olavo de Carvalho disse, não são pensadores. Valeu, tamo junto aí. Apoie nosso canal, seja membro.